Eu rezo sozinho, orar para mim interceder é a mesma coisa, então eu falo rezar. Eu acho que é uma palavra que, sei lá, que eu me identifico. Então Deus é tudo, cara. Sem Ele eu acho que é igual está descrito na palavra lá. Viu Deus que tudo que Ele fez é bom e sem Ele nada do que foi feito existiria. Então eu agradeço demais Ele todo dia. Você teve alguma criação religiosa? Você teve alguma base cristã, evangélica, católica? Sim. Como é que foi a tua criação em relação à religião? Agora eu sei que eu nasci católico, é a igreja mãe, né? Porque eu procurei saber, quando eu estive em Luiz Eduardo, encontrei uma tia que há muitos anos eu não havia, e eu procurei saber se eu sou batizado na igreja católica. Ela disse sim. Certa vez, a minha avó, cara, eu fui criado pela mãe do meu pai, Deus o tenha, brilhe sempre a estrela onde estiver, a Júlia Alves de Souza, eu acho. É Júlia e Alves de Souza e as duas famílias. Então, ela me levava para aquele mesa branca, mas eu não sabia o que era. Então eu sentava em um banco, aquele monte de bancos gélidos, e as pessoas, igual ela que me levava lá, sentava naquela cadeira quando tinha em volta cadeiras, uma mesa com pano branco e uma água esverdeada em um vaso de cristal que ela sempre me acordava. Eu sempre deitava e dormia e ela me acordava com aquele cálice e eu bebia. Em Xique-Xique foi isso. Então ela morava no bairro Barra Nova e a minha mãe e meu pai moravam no BNH, outro bairro, Casas Populares ambas. E com isso eu poderia dormir em qualquer casa, né? Então, certo dia, eu estou indo da casa da minha mainha, da minha avó, para a casa da minha mãe e encontrei uma fila de crianças do mesmo porte. Eu tinha 7 anos, mais ou menos, 7 anos, isso. E eu parei do outro lado da rua e duas moças muito saudosas procuraram saber de onde eu vinha, como eu me chamava, para onde eu ia, e me convidou para entrar na igreja. Olha como é perigoso, cara. E era uma casa, mas era uma igreja. Eu participei da escola dominical. E naquele dia, eu não sabia, mas fiz uma recitação do versículo em forma de música. Não vou lembrar o texto, o tópico bíblico. E quando eu cheguei em casa, eu não falei nada para o meu pai e a minha mãe. Mas voltando para a casa da minha avó, eu disse para ela, e ela me perguntou, e quando é que tem culto? Porque mandaram convidar, né, para a reunião. Eu falei, é hoje. Aí ela foi lá e se decidiu, levantou a mão. Cara, essa mulher rezava a noite toda. A noite toda, mulher de oração, muito poderosa. E depois ela pediu um culto na casa do meu pai. Aí a minha mãe, eu lembro que meu pai ficava falando, minha mãe falava, se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Hoje minha família, a maioria é da igreja Congregação Cristã do Brasil, em Tocantins. É a mesma fé, né? Só muda que é uma placa. E meu pai construiu várias igrejas. Várias igrejas. Então, sim. Não, isso é de Xique-Xique lá que eu tô falando. Meu pai, ele já descansou dessa vida, minha mãe casou de novo. Então a família lá prosseguiu. Sua mãe é viva? Sim. Tem contato com ela constante? Ainda não, porque, cara, aquele celular que me roubaram, ele é uma linha.